Olá, olá! Eu sou a Chay Campos e nessa live de hoje eu vou falar como escolher imóveis de temporada ideal para maximizar os lucros. Eu vou convidar aqui, já já o Diego tá chegando. Ele administra pousadas no litoral de São Paulo e a gente vai falar como você pode potencializar os lucros de Airbnbs e pousadas. A gente tá com um evento aqui de 3 lives, onde a gente vai trazer um conteúdo exclusivo para vocês que, primeiro, querem maximizar os seus próprios lucros com imóveis que vocês já têm. Você vê que tá precisando, que você talvez não esteja alcançando todo o potencial daquele imóvel que tá travando. Então a gente vai falar sobre isso aqui nesses três encontros. E também para você que quer entrar nessa área, mas ainda tá com medo, tá inseguro, não sabe se vale a pena, não sabe do potencial que é trabalhar com imóveis de temporada, tanto no Airbnb quanto com pousadas. Então, eu vou trazer aqui, né, o Diego. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Pronto. Para vocês que estão aqui assistindo a gente. Então, vamos falar hoje sobre como escolher imóveis de temporada ideal. Olá, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Chay. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, poder contribuir com essa pessoa que eu admiro tanto, que tem tanto conteúdo, que quer tanto ajudar as pessoas. É um prazer estar aqui. Obrigada, Diego. Pessoal, para quem não me conhece, tá? Eu sou formada em design de interiores, me especializei em homestaging, que é uma técnica de produzir imóveis para acelerar a venda, a locação, e trabalho focado só nisso desde 2017, e a gente tem resultados assim incríveis. A grande maioria das pessoas não consegue obter o máximo de lucro com os imóveis porque eles não são preparados. O homestaging é uma ferramenta de marketing e muita gente vê como uma decoração, e a gente trabalha também desde a parte de reformas estratégicas para que a gente consiga atingir aquele público-alvo. Hoje eu dou palestra nos maiores eventos do mercado imobiliário, estou levando a democratização do homestaging para todas as áreas, e a gente está fazendo aqui uma série de lives focadas em imóveis de temporada, porque a gente percebeu que o mercado mudou, ele está muito mais né, exigente os consumidores, e que a gente não pode mais apresentar os imóveis como eles são apresentados hoje, porque senão você não vai ter lucro. A gente vê muita gente perdendo dinheiro, né, Diego? Agora se apresente para o pessoal aqui que não te conhece. Bom, eu sou o Diego, eu tenho algumas pousadas no litoral norte de São Paulo, né? Um lugar muito procurado turístico. A gente recebe ah, por volta de 1.000, 1.500 pessoas por mês. Então é bastante gente. Faz a gestão também de alguns Airbnbs e está expandindo agora. Eu faço isso há 17 anos. Já passei por bastante coisa e tá na hora de agregar as pessoas que querem fazer algum dinheiro, ter alguma renda extra ou fazer disso a sua principal renda, seja com uma pousada própria, seja com um arrendamento de pousada, seja com o próprio Airbnb ou um Airbnb que ele vê como uma possibilidade de compra para um financiamento. E aí entraria uma profissional como você do homestaging para fazer ele acelerar o tempo de lucratividade, porque tem um tempo de maturação, né, Chay? Exatamente. A gente está desenvolvendo um projeto juntos, que é o Salvando Airbnbs e Pousadas, porque o que a gente recebe de mensagem de pessoas que investiram em imóveis e que não estão tendo os lucros necessários ali para cobrir as suas despesas, ou planejado é bastante. Então a gente está com esse projeto. E se você é uma dessas pessoas que quer maximizar seus lucros, a gente vai liberar uma consultoria para algumas pessoas. O link está na bio aqui, na minha bio, então é só entrar lá, preencher um formulário, que a gente vai selecionar ali de 3 a 5 pessoas para fazer uma consultoria. E a gente quer trazer nessa live de hoje 10 pontos que a gente precisa pensar na hora de ter um imóvel. Porque muita gente não tem o lucro que deseja porque compra o imóvel errado.
Então, o que a gente precisa pensar? Então, a gente vai trazer aqui de forma prática e objetiva para vocês. E a primeira coisa é falar sobre pesquisa de mercado, né? Então, a gente precisa entender o mercado imobiliário daquela região para ser assertivo dentro do que a gente espera de retorno de investimento. Sem dúvida. Ninguém vai investir, por exemplo, no interior de São Paulo, numa cidade que desconhece. Em geral, as pessoas vão para sua própria cidade, vão procurar um imóvel que já tem, ou buscar ali um centro, sabe os pontos turísticos que mais funcionam e que mais podem produzir uma receita saudável para o negócio, né? Só que qual é o ponto? Às vezes isso é muito caro. A gente sabe que quanto mais oferta, quanto mais chamarista ele for, mais caro vai ser, mais dinheiro vai precisar para investimento. Então, esse equilíbrio de potencial aqui, de inserção de recurso, porque às vezes você tem um lugar que não é tão bom, mas com um bom trabalho de marketing, um bom home staging, uma boa divulgação e montagem gera muito mais lucro do que propriamente um lugar central onde todo mundo quer. Porque às vezes você também tem uma concorrência muito maior e o investimento é muito grande. Então, todo esse cálculo precisa ser feito, né? Eu tenho aqui alguns exemplos de... Eu estou muito bem localizado nas pousadas que eu tenho e nos Airbnbs. Todos estão muito próximos da praia, mas eu sei de casos onde pousadas estão lá dentro, longe, e fazem mais dinheiro do que estão na praia. Por quê? Por que isso acontece, né? Existem as variáveis, que a gente vai citar em algumas aqui, onde a localização é importante, mas ela sozinha não faz milagre. As pessoas acham que vou comprar uma pousada em frente à praia e vou investir 10 milhões de reais. Tá, mas se você não souber o que fazer, não adianta nada você ter aqui uma bazuca na mão e não saber atirar. Então, esse equilíbrio e também qual é o seu ponto de maturidade para a gestão de um negócio com tanto potencial. Às vezes, é bom esse equilíbrio para você já investindo tanto recurso sem tanto conhecimento. A localização é primordial, porém, ela sozinha não faz milagre. Não é isso, Thiago? O que você acha? A localização é importante, mas existem outros fatores, como o Diego trouxe, de marketing, que ajudam um negócio a ter sucesso. Então, a gente falou aqui, né, primeiro de pesquisa de mercado, a gente falou da localização estratégica que precisa ser analisado e perfil de público-alvo, que é o terceiro ponto. Porque a localização vai depender do perfil, esse público-alvo. Então, se você está focando, por exemplo, em casais sem filhos, é um tipo de negócio que você vai criar, são estratégias diferentes. Se você já está falando de um público com filhos pequenos, com crianças, você tem que ter um outro chamariz para esse público. Então, entender o público-alvo é extremamente importante. Eu fiz um trabalho em São Paulo, era num flat, era um prédio já um pouco antigo e tinham vários flats muito parecidos. Nessa reforma estratégica que nós fizemos e depois o homestaging, a gente fez algumas coisas diferenciadas no apartamento. Pintamos o teto da sala de azul marinho, trouxemos uma palheta vinho amarelo e azul, tá? Pro apartamento, assim, ficou maravilhoso. A gente terminou já tem quase um ano essa reforma. Conversei alguns dias atrás com esse cliente e ele falou que tá tudo dentro do que ele estava planejando, de expectativas de faturamento, que o apartamento dele está rendendo muito mais do que os outros no mesmo prédio. Então, entender o perfil do público-alvo foi muito importante para a gente trazer sugestões para esse apartamento do que fazer. E aí, quando a gente conversou inicialmente, ele falou, não, eu vou trazer aqui executivos. Eu falei, olha, mas só executivos talvez não vai fazer sentido, porque talvez a pessoa vai procurar um lugar mais barato. E quando a gente investe estrategicamente, a gente não quer só preço. Porque baixar preço e fazer por mais barato, qualquer pessoa faz. A gente precisa agregar o valor. Então, a gente fez uma reforma estratégica, fizemos o homestaging, fizemos toda uma preparação pensando num público mais amplo, não só de executivos, mas pessoas que vão para eventos, porque está muito perto da Paulista, pessoas que vão para conhecer a cidade, que vão pagar mais caro para ficar num local mais agradável. Então, entender o público-alvo é importante para você ter sucesso. Eu vejo muita gente fazendo um básico, Diego, assim, coloca armário, coloca a cama, joga uma coxa branca, faz uma foto
E só isso hoje não resolve, gente. É preciso pensar com estratégia. Inclusive, daqui a pouco vai sair alguns vídeos meu e do Diego, que a gente está fazendo um trabalho muito bacana na pousada que ele tem. E a gente vai estar compartilhando os resultados antes e depois dessa revolução que a gente vai estar fazendo lá na pousada, né? Voltando ao ponto anterior, Chay, a gente fala desse projeto que é tão legal, que é apaixonante, né? Tem tanta coisa que você está fazendo aqui, que está agregando. Quando a gente tem, e a gente é muito comum ver isso no mercado, todo problema para o dono de pousada do Airbnb se resume a preço. Tudo é preço. A única ferramenta que ele tem é o martelo do preço. Ou sobe ou baixa. Sendo que o que vende não é o preço baixo, é o preço certo. Saber acompanhar o mercado é primordial. Então, para falar de preço, precisa de uma live só disso, né? Mas falando de comunicação, você dando exemplo aí, quando você monta aquele imóvel, gerava mais retorno do que todos os outros, porque você pintou com uma paleta de cores específica. E isso já trouxe, mas por quê? Porque comunica, tudo comunica. Qual a importância de você selecionar o seu público? Cara, eu quero casais sem filhos. Eu quero casais sem filhos ainda jovens, entendeu? Ou que já estão já com filhos casados, com ou sem pet. Porque toda a tua comunicação, seja ela interna, com cores sobre o imóvel, sobre a pousada, seja ela externa com o marketing, seja ela no seu site, seja ela nas suas redes sociais e postagens, tudo isso comunica. Tudo isso faz o cliente olhar e falar assim, caramba, isso aqui me atrai. Ele nem sabe por quê, mas é porque a comunicação alcançou o público almejado. Se você atira para todos os lados, você pode até ir acertando um ou outro, mas você vai errar muitos tiros e a munição vai embora, o dinheiro vai embora, vai pelo ralo. Então, é muito mais assertivo. A gente tem, por exemplo, falando de marketing rapidamente, não sei se está nos tópicos, mas a gente tem uma agência que nos auxilia e que faz o tiro e muito certo, porque, poxa, o recurso é limitado, né? Mesmo as grandes empresas, o recurso é limitado, porque tem budget, tem orçamento, não pode sair rasgando dinheiro, não faz nenhum sentido. Então, para uma comunicação assertiva, a definição do público é primordial. Se você não sabe, a gente pode até fazer isso, Chay, na nossa consultoria que a gente está fazendo, para quem vai aplicar, há uma ajuda para a definição do seu próprio público. Às vezes a pessoa não tem um formato, uma estratégia para definição disso. Então a gente pode até agregar isso, né? Eu estava vendo uma reportagem, né, que tem uma companhia de avião que faz um translado ali para o pessoal de alto padrão, luxo, e eles estão incluindo, por exemplo, mais comidas veganas. Uau. Dentro ali. E aí você vê que tem pousadas e Airbnbs que trabalham essa questão de um posicionamento mais natural, mais verde, uma comida orgânica ali da horta, né, natureza. E a gente tem uma tendência, tá? A gente estava até estudando sobre isso, né? Eu e o Diego. A gente teve um aumento de 150% do ano passado para cá de busca por imóveis fora da cidade, né? Imóveis mais no litoral, imóveis de praia, de campo. Então, a busca por imóveis mais que trazem aspecto da natureza está muito em alta. Então, o que você vai oferecer de experiência diferenciada? Eu fiz uma mini casa em Sorocaba de 9 metros quadrados. Nossa. Saiu até no programa da Ana Maria Braga. Gente, sabe o que é 9 metros quadrados? É 3x3. Deve ser menor do que o seu quarto. E é uma mini casa que tem cozinha, um sofazinho, cama, banheiro, mesinha de comida ali, mesinha de almoço. E tem uma externa também com a área externa fora dos 9 metros quadrados. Mas enfim, com uma jacuzzi, churrasqueira. Então, é entender esse público, o que essas pessoas estão buscando e se posicionar. E às vezes a gente se limita muito, como esse cliente que falou: eu quero focar no público de pessoas que vêm para trabalhar, executivos. Não, a gente precisa expandir um pouco mais. Vamos sim trazer comodidades. E às vezes você traz isso em pequenos elementos, como uma bancada de home office ali no quarto, num cantinho específico. Então,
são pontos muito importantes. O Diego falou muito bem, a gente não pode rasgar dinheiro com marketing. Ah, que legal, ó. A mini casa brasileira que eu acabei de falar tá aqui, ó. Que bom ter você aqui com a gente. Então a gente não pode, a gente precisa ser estratégico, não dá para rasgar dinheiro e a gente precisa investir em marketing, em campanha de marketing, que está na nossa listinha aqui, era o 9º ponto. Mas antes disso, o que a gente precisa fazer? Uma análise de concorrência e diferenciação. Nesse flat que eu falei, a gente tinha muita concorrência no mesmo prédio. Como é que eu ia me diferenciar? Eu precisava fazer realmente algo disruptivo. Era um prédio velho, a gente ia manter alguns armários ali que eram mais velhos e a gente precisava fazer coisas diferenciadas. Então, a gente conseguiu aí realmente pesquisando a concorrência e estudando como é que a gente conseguiria se diferenciar, trazer um ótimo resultado. Assim, uma das formas que você pode buscar o que agrada, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que agrada. Tudo bem, tem que fazer diferente, mas o que é diferente? Como que eu vou saber? Entende? Assim, como é que eu escolho o meu público? Primeiro, as pessoas não sabem selecionar com crianças e sem criança como o que mais casa, o que elas querem receber. Precisa parecer comigo com os meus gostos ou não? Depois escolhido o público, o que agrada? Então, assim, uma forma prática que pode ser agregada aqui. Busque na região o que mais funciona, entende? Vê os anúncios que mais parecem que você, que mais tem retorno na localização que você está e veja o que ele pode ter ali que funciona. Isso fazendo de uma forma pessoal, mas você pode ajudar a pegar pessoas que já fazem isso, que vivem isso, que já estão aí dentro, né? A gente muitas vezes ignora uma consultoria, ignora o conhecimento que acha, cara, isso aqui é muito dinheiro, isso aqui vai me custar demais. O que vai custar demais no longo prazo é você fazer as coisas por conta própria. É não procurar ajuda de uma consultoria, de quem já fez e vai cortar o seu caminho. Deixe de fazer as coisas por conta própria e deixar dinheiro na mesa achando que está economizando. Você está rasgando dinheiro. Fazendo de uma forma única, pessoal, Diego, não tem, mas quando tiver eu quero. Pesquise o que funciona na localização que você está. Quem tem mais notas boas, quem cobra mais caro, porque essa pessoa que cobra mais cara e tem mais notas boas, o que ela tem ali de diferente, como ela comunica e para quem ela comunica. Isso pode cortar muitos erros seus futuros, né? Tendo em vista que a gente tem diversos tipos de imóveis, a gente tem que falar como nada como específico. Na praia, no campo, apartamento, casa pequena, casa grande, entende? Então, tem muitos formatos, mas isso de escolher ali o que fazer de diferencial é muito específico. Mas uma coisa que eu fiz muito tempo, viu, Chay? E funcionou no Airbnb. Hoje a gente faz em todas as pousadas, mas no Airbnb é muito fácil de localizar porque as pessoas respondem. Na pousada, como a gente tem gerência e tem um monte de gente que para chegar, às vezes não chega. Mas no Airbnb eu deixo um recado com o nome da pessoa, com um carinho, escrito à mão, e uns bombons ou um vinho. Essa carta, não só o presente, mas a carta, independente do público, a pessoa fala, caramba, ele se preocupou comigo. Esse detalhe, às vezes salva uma experiência ruim, queimou um chuveiro, ou, sabe, ficou sem internet, qualquer coisa. O acúmulo de experiência que vai falar se a pessoa gostou ou não. Quando você faz isso, carinho, logo no início, no check-in, na entrada, é mágico, assim, que eu já encontrei. E você falou, né, que você tem ali mais de 1.000 reservas por mês. Você gerencia tudo isso, mais de 1.000 reservas. 1.000 pessoas. Então, a gente está falando aqui, né, de um conteúdo de que a gente vive na nossa realidade todo dia. E aí, quando a gente fala o público-alvo que a gente precisa decidir, tudo tem que corresponder para ele, né? E não é só, gente, por preço, tá? Então, não é porque tá barato, tanto barato, você vai atrair um público que não vai dar valor, que vai muitas vezes depreciar o imóvel, que sempre vai querer pechinchar. Então, isso tem a ver com o seu posicionamento.
Então, se você não está atraindo pessoas que querem reservar o seu imóvel, né? Que posicionamento que você está mostrando para eles para atrair esse público que não quer pagar por isso? E aí, o que a gente precisa levar em consideração, né? Não é só o preço que você cobra. Ah, eu faturei X mil reais ali. Às vezes você está faturando bem, você está alugando bem. Porém, você tem o nosso sexto ponto aqui, que são os custos operacionais. Às vezes, seu custo operacional está muito caro. Ou você não tem uma equipe, você está se matando para administrar, ou você está pagando alguém para administrar e você está perdendo aquela fatia. Hoje, alguém para administrar um imóvel de temporada, eles cobram em torno de 20, 25% do faturamento. Se você tem, por exemplo, 5 imóveis, o faturamento de um imóvel é para pagar a pessoa que está administrando. Então, o custo operacional ele precisa estar ali, porque você fatura alto, mas você gasta muito, também não faz sentido. Então, isso o Diego sabe muito bem, né, Diego? Assim, qual é a forma mais fácil de você se posicionar? Mais eficaz, não mais fácil. É preço. Se você coloca o preço baixo, você se posiciona de uma forma. Se você põe o preço alto, de uma outra forma. Alto e baixo com relação a quê? Às pessoas e os produtos que são parecidos com os seus. Então, o posicionamento, 80% é preço. Então, o que a gente tem que ter em contrapartida disso? É entender o timing e o mercado que está vivendo. Por exemplo, Litoral Norte. Hoje vive um ponto de... Houve desabamento, houve muitas crises aqui. Então, a gente tem que entender o seguinte. O posicionamento está vinculado com um timing diferente do excesso de demanda. Então, às vezes você está... Não, mas meu posicionamento é esse, é X. Eu não vendo a menos que isso, mais barato que isso. Um Airbnb, uma pousada. Você vai ficar para trás, porque o mercado exige uma redução. E a leitura desse mercado, que o tempo e a bagagem traz, e não quer dizer nada do tempo, porque às vezes a pessoa com pouco tempo mergulha tanto em entender o mercado dela que pega isso rápido. Mas entender esse timing, junto com o preço, posiciona muito bem. Saindo do posicionamento, entrando nos locais que faturam muito, quem nunca jogou esse jogo? O jogo do ego do faturamento. Quanto eu faturei esse mês? Quanto eu faturei esse mês baseado com o ano passado? Cara, estou estourando. 3.000% de crescimento. E é legal. E os custos? Não sei. Não calculo. É mesmo. E subiu 4.000%. Estou jogando números extremos. Porque as pessoas se gabam do faturamento que tiveram, mas e o lucro? Não calculam. Não tem controle. Então, hoje a gente tem como a gente tem muitos apartamentos, a gente tem pessoas que nos auxiliam, mas muitas vezes a gente mesmo fez o controle por planilhas, que eu gosto muito de fazer, mas tem quem faz. O que importa é o jogo do lucro. Não adianta jogar o jogo do ego, que é somente faturar e vender, por qualquer preço. E também não adianta o jogo da ocupação baixa, de achar que meu posicionamento é esse, então só vender a partir desse preço e ficar vazio o ano inteiro. A gente já está tendo reservas para outubro, para novembro, para Réveillon, já está tendo, porque a gente tem um revenue management, né? A gente tem uma escala, a gente quer faturar X preço, então consegue vender um pouco mais barato agora para chegar lá num valor que quer já alcançado, com uma ocupação alta, não dependendo de crises como teve no ano passado, né? Do desabamento, como eu comentei. Saber jogar o jogo, procurem ajuda de quem já está na jornada, de quem já passou por isso, e vai com certeza elevar a tua lucratividade, não somente com aumento de reservas e lucratividade, mas com melhor posicionamento, com a comunicação assertiva, como a Chay faz. O que a gente precisa levar em consideração, né, e eu acho que o Diego faz isso muito bem, é a gestão de equipe. Então, isso entra muito na questão do custo. Porque o que acontece? Que eu vejo, né? E eu também já passei por isso. Você vai lá, anima, compra o imóvel, começa a alugar e dá um monte de trabalho, um monte de dor de cabeça. Você tem que contratar a faxineira, e aí tem que resolver BO, e aí a pessoa só manda mensagem sábado, sexta-noite, sábado à noite, e você não tem mais final de semana. Então entra numa roda ali, né, que estressa. Aí você prefere pagar para uma pessoa para fazer essa administração, Ou para, porém, né? Ou para. ou para de fazer.
E assim, gente, a tendência dos imóveis é aumentar de preço. Então, se você tem um imóvel hoje, você, além da lucratividade que ele vai te dar nas plataformas de Airbnb e é, de pousadas, enfim, você tem a valorização desse imóvel que está em alta. Então, cuidar da gestão de pessoas, ter alguém para te auxiliar ali, vai te trazer uma vida mais leve, vai te dar, às vezes, um retorno maior. E montar um planejamento de crescimento. Então, como é que eu vou crescer se só com um ou dois eu já estou tendo essa monte de dor de cabeça ou não estou tendo o retorno necessário? Vou parar por aqui porque isso não dá certo. Sim. Mas dá certo, só que você tem que pensar estratégico. Quando você vai desativar um anúncio no Airbnb, por exemplo, a primeira coisa, fala assim, por que você está desativando? O primeiro item fala o seguinte, eu não tive o retorno que eu esperava. Por que será? Porque a maioria das pessoas não tem. Porque acha que vai ser fácil, que vai agregar, vai conseguir muito retorno, e vai, na verdade tem um monte de trabalho. Você falou, gente mandando mensagem, meu, sexta-noite, cadê o endereço? Eu não estou conseguindo localização, tá tudo ali, o mapa tá desenhado, você desenhou de 3 mapas diferentes, de colorido, preto e branco e retrô. A pessoa não enxerga, e isso faz parte. Esse é o trabalho. Lavanderia, faxina, respostas nos canais. Quanto mais canais, mais gestão você precisa. Por isso que as pessoas cobram mesmo, as empresas 20% a 25%, porque é trabalhoso. Então eles têm equipes e, na verdade, com a quantidade eles ganham muito dinheiro. Mas para quem tem um ou dois, fala, caramba, será que vale a pena? Posso te falar, com a estratégia certa, com a comunicação, o posicionamento, o foco no lucro, é muito melhor que a maioria dos setores. A hospedagem é muito lucrativo. Agora, precisa conhecer para poder poupar sangue, entendeu? Porque se você não sabe o que fazer, dói demais mesmo. As pessoas desistem, falam, isso aqui não vale a pena nunca. É louco quem lida com isso. Eu tenho um amigo que tem um imóvel na praia, em frente ao mar, uma casa para 5 apartamentos, deve ter umas 15 pessoas. Casa maravilhosa, aqui no Litoral Norte. Vende caro, vai parar de alugar. Porque dá problema, as pessoas quebram as coisas. E é alto ticket, entendeu? E mesmo assim dá esse trabalho todo. Só que ele não quer mais, porque dá trabalho demais. E ele já tem um recurso bom, não quer mais entrar nesse jogo. Por quê? Não aprendeu a fazer a gestão do negócio, né? Eximir os riscos e visar o lucro. Então é isso. Saber o que está fazendo, meu. Se souber o que está fazendo, qualquer setor que você entrar, por mais lucrativo que seja, como é a hotelaria, vai perder. E assim, as pessoas hoje ainda são muito amadoras, tá? Eu falo assim, eu trabalho muito com foco na venda, né? A gente trabalha com reformas estratégicas e homestaging para vendas, a gente trabalha com muitos investidores e as plataformas, tipo Zap Imóveis, Viva Real, assim, é péssimo. Né? As fotos que você vê, aquele imóvel sujo, vazio, a louça suja e tudo mais. Quando você vai para o Airbnb, tem uma leve melhorada. Mas olha que você começa realmente a pesquisar os imóveis, você fala, nossa, não faz sentido, né? Aí você vê lá uma cadeira de plástico, você vê as fotos da família dentro da casa, você vê, né, aquele lençol amassado, amarelado ali. Então, isso faz com que você fala, não faz sentido reservar. E aí, muitas vezes você vai para um hotel ou você pega uma pousada e não reserva. Então, ainda é muito amador, tá? O nosso mercado. Isso quer dizer que tem muito espaço para quem está fazendo a coisa certa. Vou dar um exemplo de uma casa em Maresias que eu fiz, que é litoral aqui de São Paulo. Eles faturavam em média 100 mil ao ano com a casa. Era uma casa que vale mais ou menos, acho que 1.200.000. E estavam felizes com 100 mil por ano. Já é uma rentabilidade muito pouca, muito baixa, mas enfim. Aí eles começaram a receber reclamações, porque a casa realmente pedia manutenções e tudo mais, e eles decidiram fazer uma reforma completa, porque eles já tinham essa casa há mais de 10 anos e nunca tinha passado por uma reforma. Aí eu falo, você tem um carro, o que você faz com o carro? Você troca o óleo, você lava, você, sabe, você mantém, troca a vela, você faz as manutenções. A casa não, você vai deixando até o momento que, tipo, mas pode mais. E aí nós fizemos uma reforma
ela voltou lá para outubro, novembro, e em janeiro ele mandou uma mensagem que no final de dezembro, começo de janeiro, que dá mais ou menos ali um mês e meio, ele já tinha faturado mais de 40 mil reais. Sendo que um ano inteiro ele faturava 100. Depois da reforma estratégica que a gente fez, mais o home staging, ele faturou quase metade do faturamento de um ano em um mês e meio. Uhum. Então, assim, é realmente pensar com estratégia e direcionamento, tá? Então, minimizar o Diego falou, né, de minimizar. Por exemplo, lá a gente retirou tudo que é muito pequenininho, a gente padronizou a parte de louças. Isso a gente faz em todos os imóveis que a gente faz o homestay. A gente faz uma curadoria. Quebrou por quê? Porque tem coisa muito pequenininha, que some, que perde, que era, né, lembrança da família, de viagem. Se você olha os depoimentos no Airbnb, as pessoas falam, nossa, a decoração perfeita. O pessoal elogia a decoração, porque não tem nada muito personalizado da pessoa. A gente utiliza peças maiores por conta de não quebrar, né? Da pessoa sumir, perder. Então é tudo realmente pensado. O estilo da casa, a gente pensa. A gente está terminando uma casa agora que é quase uma pousada, são 7 suítes. Frente mar, a casa maravilhosa. Ela falou, Chay, a gente até reservava bem, mas ali em 2023, sumiu. A gente reservou praticamente nada. Porque as pessoas estão exigentes e quem consome, né, um público um pouco mais alto padrão, paga mais caro. Tanto que eu fiz uma comparação, tem um hotel do lado da casa, eu acho que a diária do hotel para um casal era tipo quase R$ 1.000. E eles alugavam até a casa mais, inteira por uns R$ 2.000. Uma casa inteira para tipo 14 pessoas ali mais ou menos, por 2.000, 2.000 e pouco. E o vizinho do lado alugava um quarto, uma suíte para o casal por R$ 1.000. Então, tem muita possibilidade dentro desse mercado. Eu entro na parte de gestão de reformas estratégicas, brand, marketing, homestaging, e o Diego entra com toda a expertise que ele tem aí na área de administração, pessoas, né? Você falou um ponto interessante sobre essa questão das reformas, né? O que as pessoas não entendem? Que esse custo das reformas precisa estar no budget, precisa estar no planejamento do gasto, porque as pessoas começam a visar tanto o dinheiro entrar que esquece que é natural que se gaste dinheiro. E aí gasta, puxa, quantas vezes já escutei, caramba, eu gastei X reais na caixa d'água esse mês. Se estivesse previsto, não doeria. Mas como não prevê nada, ninguém planeja nada e depois também não controla a entrada, os custos e as entradas, tipo, é tudo imaginação, entendeu? E aí você está falando que você fez duas coisas. Você fez uma reforma estratégica e você entrou depois com home staging. As pessoas não costumam fazer nem a reforma estratégica. Fica lá com... aquele chuveiro funciona, mas aquele não funciona. Sabe? Aquele funciona. Então, cara, é tanto descuido e falta de zelo que nem chega no home staging. Esse pessoal está perdendo tanto dinheiro. Então, se aí você conhece alguém que, sabe, não trata com carinho o seu patrimônio, que pode gerar tanto recurso, coloque nas mãos de uma empresa que faz isso. Procure alguém que faça essa gestão, porque você não vai ter problema, você vai gerar muito mais renda. Você não vai ter problema com reforma. Algumas empresas cuidam dessa reforma estratégica, mas não faz o trabalho que a Chay faz, que é o do home staging. Mas uma dica que fica aqui para quem tem um Airbnb, o sonho, pensa em ter. Faça uma planilha de quanto você espera gastar de manutenção. Sabe? Não só porque tem custo e despesa, né? Custo é o que é o custo fixo, é tudo que gera ali os gastos mensais, mas a despesa é quando você tem ocupação, o que gera de custo. Então tudo isso tem que ser calculado. O seu negócio precisa estar alinhado, cara, com a expectativa, porque se você visar só o dinheiro, você vai tratar o negócio de qualquer jeito. Se você visar a experiência, você nunca você vai ter muito menos dor de cabeça, vai ter mais recorrência, vai ter mais gente indicando teu negócio, vai ter muito mais gente chegando, muito menos reclamação, nota baixa.
só gera vantagem, né? Alinhou ali a reforma estratégica, agregue com um profissional, cara, que vai levar a um próximo nível, né? Com a questão da decoração, da comunicação, do posicionamento. Depois você entra com uma gestão estratégica, o preço certo, a leitura de mercado, o controle financeiro, o controle do negócio, o budget, tudo isso, como eu exploro muito bem, da melhor forma o meu negócio, né? E não tudo como eu acho que deveria ser. Não tem por que achar, se tem tantas ferramentas métricas e profissionais tão preparados para te ajudar, né? Às vezes as pessoas falta um pouco, sabe, Chay, que falta? Falta um pouco de humildade. Falta um pouco de caramba, eu não sei. Eu não sei. Não, mas as pessoas querem fazer tudo na força do braço, tudo falando, não, eu sempre fiz do meu jeito, vou fazer do meu jeito. Por que precisa ser assim? Por que precisa ser tão orgulhoso? Puxa, pega uma ajuda de um, ajuda de outro, que você vai ter um produto tão legal para te dar tanto mais receita e dinheiro no bolso e menos dor de cabeça, né? O que eu falo hoje, tá? É uma questão assim, a gente tem um excesso de produtos, excesso de informação, então uma pessoa. E a gente tem também muito mixado, faça você mesmo. Eu pego, assista um vídeo no YouTube, entra no Pinterest, pega um monte de referência, e aí você faz um negócio que fica bonitinho. Só que só o bonitinho não faz, né? Não vende mais. Não funciona Não mais. traz todo o resultado que você precisa ter. Aí você peca numa produção, numa fotografia, numa cor, num detalhe, e isso desvaloriza. Né? Alguém comentou aqui que um bom colchão é primordial no Airbnb, numa pousada. Aí você olha aquela foto lá, tudo desleixado, você acha que vai ter um bom colchão? Provavelmente não. Agora você olha, tá tudo num lugar bonito, a foto tá bem tirada, tem uma mesa posta, né? Tem as almofadinhas, tem uma decoração, você vê que tá tudo muito bem cuidado, você fala, nossa, vale a pena eu vir aqui, porque eu acho que aqui vai ter um bom colchão, o ar-condicionado vai estar com uma manutenção em dia, vai estar limpo, eu vou ficar num local agradável. Então, tudo conta. E às vezes um elemento faz com que a pessoa desista de alugar aquele seu espaço e ele não se diferencia. Então, para a gente encerrar aqui a nossa live de hoje, vocês gostaram, pessoal? Comenta aí, tá? Quem está assistindo no replay, comenta aqui embaixo nos comentários o que Já tiveram vocês algumas estão achando. perguntas também que a gente não vai conseguir responder, mas depois se quiser mandar no direct, eu respondo entre hoje e Tá, o que amanhã. a Sai também. gente vai fazer? A gente vai liberar 3 consultorias gratuitas comigo e com o Diego. Nós vamos selecionar 3 a 5 pessoas. A gente vai ver a nossa agenda aqui. Então, eu vou deixar um link na minha bio do formulário para vocês preencherem para ganhar essa consultoria, para a gente entender o seu momento e traçar ali um plano de ação para que a gente possa te ajudar. Se você não achar, tiver dificuldade, manda um direct para mim ou para o Diego que a gente manda o link para vocês também, tá? Lembrando que a gente tem mais 2 encontros aqui. E hoje, só para dar uma resumida no que a gente falou, sabe? De como escolher um imóvel de temporada ideal para maximizar os custos, a gente falou de pesquisa de mercado, de localização estratégica, de perfil de público-alvo, do tamanho do imóvel, as comodidades que são importantes para a gente analisar, a concorrência e a diferenciação, custos operacionais, tá? Análise da rentabilidade, que é aquilo, né, de você tirar, ok, eu lucrei tanto, né, eu faturei tanto e tive tanto de despesa. Você faz uma análise aí para ver se realmente aquele imóvel tá rentável. A avaliação de riscos também é importante da gente falar. O marketing, né, promoção e acho que para a gente finalizar é sempre feedback e melhorias constantes. A gente nunca vai estar 100% calçado. E o legal é o seguinte, tá? Conforme vocês vão tendo imóveis, e qualquer coisa na vida é assim, né? A gente vai passando por experiências e a gente vai sentindo ali na pele a experiência e vivendo as coisas. Então, como eu já passei muitas experiências, o Diego também já passou muitas experiências, a gente consegue encurtar o seu caminho. E às vezes é um detalhezinho que tá travando. Eu recebo muita gente que tá com o apartamento montado e fala, Chay, não tá rendendo, não sei mais o que fazer. E aí eu analiso ali e vejo o que a gente pode melhorar. Então, se você está assistindo a gente aqui, tem interesse em ter uma consultoria nossa gratuita,
preenche lá o link da bio ou me manda um oi lá no Instagram que a gente manda para vocês. Quem quiser também o resumo, gente, da live de hoje, manda um oi para mim lá aqui no Instagram ou entra lá no grupo que eu vou disponibilizar amanhã o link aqui, o resumo do que a gente falou hoje. Chay, não sei se você vai falar qual é o tema da live de amanhã, mas a gente abordou aqui 10 tópicos, 9 ou 10 tópicos que são muito profundos, exigem ali uma análise muito aprofundada para que você tenha mais clareza de onde, às vezes, qual é o ponto que está te travando. Às vezes é o que a Chay falou, é um ponto, uma chavinha que falta virar para você entender coisas que às vezes demora anos, que com uma conversa, uma sessão, você consegue isso. Então, aplique para elevar o nível do teu negócio, né? E amanhã, gente, a gente vai falar o que o Airbnb pode aprender com as pousadas de sucesso. Porque o Diego veio da área de pousadas, né? E a gente consegue agregar muito as estratégias de pousadas. Porque, gente, o Airbnb nasceu tem pouco tempo. Se a gente comparar com as pousadas, que já existem há milhares não, né? Centenas de anos, talvez. Então, a gente quer trazer um pouco dessa questão de gestão para vocês. Porque a pousada, você faz um marketing único e aí você consegue atrair muitas pessoas. Então, se você tem um imóvel de temporada e você quer escalar isso, trazer mais, ter mais imóveis, a gente pode te ajudar. E a gente vai falar sobre isso amanhã, que é algo que a gente vê muito pouco, né? Falando na internet sobre a questão de pousadas, gestão de pousadas e como isso pode agregar para os imóveis de Airbnb. Sem dúvida. Falar de gestão de pousada é muito pouca gente que faz, e falar de o que trazer da hotelaria mais formal para o seu Airbnb, acho que ninguém faz. Então, você vai ter amanhã na live, vai ser bem especial, ser muito bem pensada e preparada para poder te ajudar a elevar a lucratividade do seu negócio e facilitar a sua vida. Pessoal, muito obrigada, tá, de vocês estarem aqui. A gente vai deixar salvo. Compartilhe com quem, né, quer aprender um pouquinho mais sobre Airbnbs e como potencializar ali os lucros. E apliquem para a gente fazer essa sessão, essa consultoria aí gratuita para auxiliar vocês nesses próximos passos e como crescer aí o seu negócio. Sim. Diego, obrigado pela companhia, foi ótimo. A gente retorna amanhã às 19 horas por aqui. Obrigado, Chay. Foi ótimo, foi um prazer. Espero ter ajudado as pessoas. E amanhã a gente está junto de novo. Foi um prazer. Até mais, gente. Tchau.